Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu leio. Está na transparência também projetado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até aqui, tão somente. Te louvamos, te bendizemos e glorificamos o teu nome, Senhor, pela bênção deste culto, pela oportunidade que nós estamos tendo de ler a tua gloriosa palavra, que ela venha encontrar, juntamente com esta mensagem, lugar em nossos corações, e que o teu nome seja grandemente glorificado. Assim, Senhor, receba toda a nossa adoração. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças te damos, Senhor. O texto que nós lemos seria muito importante que todos prestassem bem atenção. O Senhor Jesus, ele dá uma ordenança. Ele ide. Então, trazendo aqui para nós, vão, é uma ação de comando. Vai, mas com um propósito no coração e com uma finalidade. Qual é o propósito? Pregar o evangelho. Qual é a finalidade? Alcançar vidas para o reino de Deus. Então, pastor Carlos, o Senhor, ele está me chamando para fazer discípulos e esses discípulos irem multiplicando o evangelho da paz, o evangelho do reino, o evangelho da vida eterna. E a resposta, não do pastor, mas da palavra de Deus, é sim. Mas vejam bem, nós vamos pregar o evangelho, mas de que forma? Nós temos que a vinda do Senhor Jesus, presta bem atenção aqui, olha, a vinda do Senhor Jesus, ele foi o cumprimento da promessa de Deus contida em Gênesis 3,15. O homem peca, Deus prometeu que enviaria o seu filho para resgatar o homem da maldição do pecado, tendo em vista que o homem, ao pecar, ele entrou no processo e no juízo de morte. E assim, todos os homens, todos os dias caminham celeremente para a morte. E o Senhor Jesus, ele, como a promessa do Pai, ele vem para Israel em primeiro lugar, cumprindo ali a promessa que Deus faz a Abrão, depois a Abraão. Quando ele chama Abrão para ir para uma terra prometida, lá em Gênesis 12:3, ele diz: todos
todos aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. E todos aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. E em ti serão benditas todas. Eu repito, todas. Aqui está falando que é somente Israel. Não, todas as famílias da terra. Prestaram bem atenção nisso? Então aqui já estava a promessa para o povo gentio, que era o povo que não era o povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Mas o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então ele ali já havia predito que a bênção alcançaria a todos os seres, a todas as criaturas, mas havia de acontecer algo para que isso se tornasse realidade, que era a vinda do seu filho. Então, quando nós pregamos o evangelho a todas as pessoas, a primeira coisa que nós colocamos é o nascimento profético de Jesus, quando Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2, ele já diz, e tu, Belém de Efrata, não é isso? Então ele ali menciona aonde o Senhor Jesus iria nascer. Pois bem, então o povo de Israel não se deu por avisado. Passamos aqui dias desses um estudo mostrando que Simeão e Ana, eles aguardavam no templo o cumprimento da promessa de Deus. E quando Maria vai proceder ali para apresentar o Senhor Jesus, ele, pelo Espírito Santo, entendeu, porque o Espírito Santo é que apresenta Jesus a cada um de nós, ele entendeu que havia se cumprido a promessa sobre a vida dele. Ele diz assim, agora, Senhor, já pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram tão grande salvação. Então, quando nós colocamos nossos olhos espirituais em Jesus, nós vemos uma tão grande salvação. Então, veja bem, meus amados, a seguir, nós temos todo o evangelho do Senhor Jesus a ser pregado. Mas, pastor Carlos, como eu vou pregar o evangelho de Jesus? Através do seu ministério terreno, daquilo que ele nos ensinou. Então, ele começa nos ensinando, por exemplo, de que é fundamental que todos se arrependam. Mas arrepender de quê, pastor Carlos? A palavra lá em Romanos 3:23 diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Amém? Romanos 3:23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ora, gente, se nós estamos destituídos da glória de Deus, é necessário uma recondução à comunhão com Deus. E esta recondução é Jesus. Nossos cultos, ainda quando nós pregamos no Antigo Testamento, o objetivo não é falar de um processo histórico, de um tempo que já não se aplica mais. Entretanto, eu repito, vou repetir, quando nós pregamos no Antigo Testamento, presta atenção aqui, quando nós pregamos no Antigo Testamento, nós não estamos contando uma linda história ou fatos impactantes. Na realidade,
O Antigo Testamento aponta para o Senhor Jesus. Toda pregação, ela tem que ser cristocêntrica, aonde Jesus é o centro da mensagem. O próprio Senhor Jesus, ele faz uma menção ao Antigo Testamento, quando ele diz, Moisés levantou a serpente no deserto. O que ele diz? Ali estava dizendo que o Filho do Homem, Jesus, ele seria levantado numa cruz em sacrifício em favor do seu povo. Meus irmãos, minhas irmãs, então veja bem, como exercer o ID. Novamente, outro exemplo, no ministério do Senhor Jesus, ele vai falar lá no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, vocês vão perceber que ele começa no conhecido Sermão da Montanha. Ele começa dizendo das beatitudes. Bem-aventurados os mansos de espírito. Bem-aventurados quando vos injuriarem. Bem-aventurados tais. Bem-aventurados tais e tais. Então, ele começa a sedimentar a maneira da característica do cidadão do reino de Deus. E depois ele diz, vocês, como meus discípulos, são a luz do mundo. Ainda o sal da terra. Ainda nos ensina a orar, no sentido de sempre ter a evidência do Pai que está no céu, mas também se estende à terra. Ainda mais, ele nos ensina a respeito dos dois credores. Mas, meus amados, não vamos ficar por aqui. Nós temos, ao passar o Evangelho, o ensinamento de Jesus com relação ao jovem rico, aonde ele, Senhor Jesus, ele não é contra o homem possuir bens ou riqueza, mas ele, Jesus diz que o centro do nosso coração, o centro da nossa mente é o reino de Deus, porque todos os bens, as maiores riquezas, elas ficarão na terra e perecerão. Então você tem uma outra mensagem do ID, aonde o Senhor Jesus diz assim, não ajunteis tesouro na terra, porque a traça corrói, mas sim nos céus, aonde a traça não vai corroer. Amém? Pois bem, meus amados, eu continuo aqui. Ide e pregai o Evangelho a todas as gentes. Pois bem, o Senhor Jesus, no seu ministério, ele curou muitos cegos. Ele efetuou milagre de enfermidades impossíveis. Nos lembramos da mulher com fluxo de sangue há 12 anos. Ele ressuscita aquela menina de 12 anos. Estava caminhando o filho da viúva de Naim. E Jesus toca ali no esquife. Ele ressuscita. Também podemos dizer que o Senhor Jesus, ele compartilhou com pessoas pecadoras. Ele comeu na casa de pecador. Então, ele não, nem nunca fez acepção de pessoas. Nós não podemos dizer, olha, eu vou escolher a quem eu vou levar o Evangelho. Não,
a toda criatura. Tá? Esse é o Evangelho. Ide, é a comissão, é a bênção. Pois bem, o mesmo Senhor Jesus, nós podemos, no nosso ide, informar que Ele aquietou o mar, Ele aquietou cala-te vento, mostrando que a natureza reconheceu em Jesus o seu Criador. E o homem continua incrédulo. O homem continua entendendo que ele é o fim em si mesmo. Um ledo engano. Eis que nós queremos viver para todo sempre e viver bem. Então, o ide é para aqueles que querem romper com a solidão pela ausência do seu Criador. Todo homem sem Jesus, ele é um solitário. É um solitário na multidão. É um solitário no meio do seu trabalho. É um solitário na sua família. Tudo que ele faz é somente acumular aqui para essa terra. Mas e depois? E nós ouvimos e lemos alguém dizendo: a igreja hoje não é politicamente correto pregar sobre a perdição no inferno. Mas nós queremos dizer que o Senhor Jesus, no seu ministério, ele falou a respeito, muitas vezes, a respeito do inferno. Nós não podemos omitir isso. Dizíamos para a pastora Maria, nós somos um povo pequeno. Mas, essa semana, eu estava mostrando para ela, a cada dia o que aconteceu, eu fui mostrando para ela, glorificando a Deus. Quantas mensagens, quantas pregações, quantos estudos bíblicos que nós tivemos acesso. Ela recebeu postagem, muitas coisas, dizendo exatamente aquilo que nós temos entregue aqui aos amados irmãos e irmãs, diuturnamente, em cada culto, em cada ensino. E isto nos dá a certeza que nós precisamos prosseguir. Nós podemos dizer: Senhor, estamos fazendo como Tu mandaste. Pregar o Evangelho, e de pregar o Evangelho a toda criatura, amados, para nós é falar do nascimento do prometido, é falar do seu ministério, é falar do seu ensino, é falar da sua injusta condenação, tomando sobre si as nossas dores e os nossos pecados, traído por um dos seus discípulos, e ainda assim ele ser capaz de chamar aquele discípulo de amigo. Judas, ele diz: amigo, a que vieste? Olha, que compreensão, que sentimento de amor. Mas também, meus amados, é falar do tratamento cruel com que os seus carrascos fizeram com ele até chegar à cruz do Calvário. Mas também, meus amados, nós precisamos falar da obra da cruz do Calvário, aonde ele coloca todos os nossos pecados sobre si, e ele entrega ao Pai o seu Espírito e diz:
Telestai. O preço está pago. Então, meus amados, minhas amadas, é tão maravilhoso que a palavra relata que o véu se rasga no meio, de alto a baixo. Sabe por quê no meio? Porque o centro da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus. Aleluia! O centro da sua vida tem que ser o Senhor Jesus. E o rasgar ao meio é que vem da eternidade a bênção para nos alcançar, rompendo com a condenação que estava sobre nós. Mas também ide e pregai o Evangelho. Presta bem atenção aqui. Ide e pregai o Evangelho é você falar de que o Senhor Jesus, ele venceu a morte e ele ressuscitou. E ele diz para cada um de nós que nós venceremos este último inimigo. Então a morte não nos amedronta mais, porque sabemos que passaremos por uma vida real muito melhor. Isso é o ide, é mostrar ao povo que há uma esperança viva e que vai se cumprir. Mas da mesma forma, meus amados, é falar que esse mesmo Jesus que ressuscitou, ele vai passar 40 dias junto com seus discípulos, ensinando, explicando. Ele vai aparecer para Paulo, ele vai aparecer para mais de 500 pessoas. E aí ele foi assunto ao céu. E quando Estevão, ele é apedrejado por pregar Jesus, por entregar a mensagem do Antigo Testamento, por entregar que Jesus era o cumprimento da promessa, a mesma promessa que quando ele vai, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse compromisso, mas não era possível, só ele poderia cumprir. Então, meus amados, este mesmo Jesus, é a promessa lá de Atos, no capítulo 1, diz assim: esse mesmo Jesus, que vocês viram ser assunto ao céu, ele voltará. E é debaixo dessa promessa que a igreja aguarda a volta do Senhor Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém? Vamos aplicar isso? Não deixe de falar a respeito do Evangelho, que é a boa notícia. Fala com o vizinho, fala com o colega, fala com o conhecido, até mesmo com uma pessoa que não gosta de você. Diz: Jesus te ama. E certamente será verdadeiro. Ide e pregai o Evangelho. E eu quero dizer que fiquei muito feliz com uma palavra muito simples que aconteceu aqui hoje. Muito simples. Eu quero testemunhar. Essa mensagem vai para o YouTube, não tem problema. Mensagem aonde nós ficamos muito comovidos. Pastora Maria, ela pergunta a dona Hilda: irmã Hilda, está vindo da casa da Beth? Ela disse uma palavra, uma frase que me deixou imensamente feliz. A gente fica aqui na igreja, chega um, chega outro, mas nós estamos no Espírito, olhando o que o Espírito quer fazer. E ela falou algo, trazendo um testemunho da Beth maravilhoso. Lembra, pastora? Lembra? Ela não disse o seguinte: a Beth falou para mim vir e ela depois viria para a casa da Maria do Carlos. Não. Ela disse assim: a Beth disse para mim vir, que ela viria depois e nós nos encontraríamos aonde? Na igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Jesus. Deus te abençoe, Beth. Deus te abençoe, irmã Hilda. É dessa forma.